E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou Wagner, você tá no canal Tragicômico. Deixa aquele like pra fortalecer e bora destrinchar as principais reviravoltas deste que pode ser o caso Johnny Depp Tupiniquim. Eu já fiz vídeos sobre o caso Márcio Smelling há algum tempo aqui no canal, já apresentei um pouco dos dois lados, mas hoje nós iremos nos aprofundar muito mais, porque trarei até vocês o incrível trabalho jornalístico realizado pelo Ricardo Feltrin. Eu já tive o prazer de conversar com o Feltrin lá no canal do Mafinha, mas eu acho que é importante deixar também esse caso registrado e atualizado aqui no canal, para levar a verdade para ainda mais pessoas. Hoje a gente vai reagir aos highlights da entrevista que o Feltrin deu lá no canal Caixa de Pandora, canal incrível de uma das primeiras damas da Liga Nerdola. Então já fica aí a recomendação para você que se interessa por conteúdo aí envolvendo True Crimes. Caixa de Pandora é um canal excelente que costuma cobrir esse tipo de caso. Mas para quem quiser ir atrás de todos os detalhes mesmo sobre esse caso do Márcio Smelling, eu recomendo que assim como eu se inscreva no canal do próprio Feltrin, porque com certeza absoluta ele foi o jornalista que realizou a melhor e maior cobertura sobre esse caso. Podem vir aqui nas playlists do canal dele e encontrar a playlist do caso Calabresa e Melling. Só para vocês terem noção, são 138 vídeos. Então eu realmente garanto que vocês não vão encontrar em lugar nenhum da internet uma cobertura tão ampla e tão bem feita quanto essa realizada pelo Feltrin. E é interessante dizer que num primeiro momento, o Feltrin ficou do lado da Calabresa. Ele fala isso também nessa entrevista que nós vamos ver, mas ele rapidamente começou a encontrar algumas inconsistências na história das moças e como um bom jornalista, como um jornalista sério, ele decidiu ir atrás da verdade. E uma vez que percebeu que a história dela estava toda esburacada, mais uma vez, como um jornalista sério deve fazer, ele se retratou das suas primeiras publicações e começou a passar adiante uma versão muito mais rica, muito mais bem detalhada, muito mais precisa sobre o caso Melling Calabresa. Então, sem mais delongas, vamos conferir a entrevista. Então, se vocês procurarem, vocês vão ver que eu fiz 2 textos descendo a lenha no Márcio Smelling. Logo que eu escrevo esse livro, esse texto, uma pessoa de alto escalão da Globo, que não fala comigo nunca, nem me conhece, lê, mas nunca entrou, essa pessoa entrou em contato comigo. Isso logo no primeiro texto que eu escrevi. Ele falou assim, Feltrin, já estranhei ligar, né? Ele falou, você tem certeza disso que você está escrevendo? Eu falei, olha, fulano, eu conheço a Globo, existiu diretores predadores sexuais aí dentro, todo mundo sabe, aquela história do quartinho do boy, do não sei o que, é real. É real. Era, né? Não existe mais. E todo mundo ali do meio sabe. Todo mundo sabia. Não, e tinha, olha, Giovana, tinha pervertidos ali dentro. Eu soube de ator jovem que perdeu o papel porque não quis sentar no colo do cara que, sabe, perdeu o papel em Malhação. Novelista que convidava jovens atores para ir na casa dele jantar para discutir o personagem. E é tipo uma regra ali dentro. Não, era um negócio bem baixaria mesmo. Tá. Eu até tenho um texto que fala sobre isso, um vídeo que era sobre a era dos predadores dentro da Globo. Uhum. E o curioso é que não tinha queixas de héteros. Era muito mais forte o assédio contra atores e atrizes gays ou lésbicas. Eu não sei porquê. Quando saiu tudo isso... Olha, eu consigo imaginar que o motivo pelo qual os principais casos de assédio dentro da Globo eram praticados por homossexuais é pelo simples fato de que o meio artístico é um meio bastante convidativo para a galera LGBT. Com certeza você tem um recorte de homossexuais muito maior dentro das artes cênicas do que, sei lá, em outros ambientes como engenharia, medicina. Eu sou do meio artístico, eu tenho banda, já fiz teatro, tenho contato com artistas até de outras áreas, né, pintura, desenho. Então, eu posso falar, né, uma coisa bastante óbvia, mas é nítido que LGBTs tendem a ter um interesse maior por essas áreas. Não é incomum que a maior parte dos integrantes de um grupo de teatro sejam gays, lésbicas, bissexuais. Não tô dizendo, evidentemente, que todo ator frequenta o Vale, mas não é de se surpreender que os principais novelistas da Globo fossem gays. E uma vez que eles estão numa posição de muito poder, né, uma alta posição hierárquica, eles acabam tendo um espaço muito maior para justamente abusar desse poder e assediar os atores. Fora que também tem muita gente bonita no meio artístico, né? Toda novela tem lá os seus galãs. Então você tem aí um grande diretor da maior emissora do país que vai escolher quem vai representar qual papel na sua novela. E um monte de jovens atores querendo ascender dentro desse mercado bastante concorrido. Muitas vezes dispostos a fazer qualquer coisa para conseguir estrelar uma novela da Globo. E infelizmente esse acaba sendo um resultado
previsível. Eu acho que o ponto interessante dessa dinâmica que talvez caiba fazer uma observação é como facilmente as tais minorias oprimidas, quando estabelecidas numa posição de poder, podem ser tão opressoras quanto o homem branco hétero, que é o grande opressor da sociedade. Então, infelizmente, num meio onde alguns LGBTs possuem bastante poder para realizar aí algumas perversidades, isso acaba acontecendo porque não é um problema da natureza do homem branco hétero, é um problema da natureza humana. Até porque muitas vezes as pessoas que chegam ao ponto de escalar até o ponto mais alto da hierarquia também são pessoas de índole moral altamente questionável, que aceitaram cortar algumas cabeças para chegar até onde chegaram. Lógico, mais uma vez, eu não estou dizendo que isso é uma regra, mas esse também está longe de ser um fenômeno super inacreditável, surpreendente. É algo que a gente já viu acontecendo muitas vezes. Enfim, prosseguindo. O Globo é um histórico de assédio, né? Ele falou assim, olha, faz um ano que essas mulheres estão fazendo uma pressão enorme dentro da Globo, tem reclamação delas. Elas estão pressionando outras mulheres a entrar nessa acusação. Estão passando o trator aqui e ninguém está aguentando mais elas. Então, se liga. Ele falou assim, tem muita mulher defendendo o Márcio Melling. Duas coisas que me assustaram. Eu falei, primeiro, quando tem uma acusação de assédio, pode pensar, Roger Abdelmaci, Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein, João de Deus. As vítimas brotam de todo lugar. Porque como a pessoa foi exposta, ninguém mais precisa ter medo dela. Então, e aí eu comecei a achar estranho. Falei, mas espera aí, por que essas mulheres estão intimando outras a entrar na acusação? Não precisaria, você acha, na sua opinião? Não tinha sentido para mim. Entendi. E aí eu fui para o Rio, foi a primeira vez que eu fui para o Rio, já em janeiro, fevereiro de 2021, logo depois da matéria. Tem um monte de fonte na Globo, né? Consegui uma pessoa que era ligada ao jornalismo que já fez artes dramáticas. E ele começou a me explicar algumas coisas. Eu comecei a saber, por exemplo, que essa pessoa que estava intimando todas as outras, era a Verônica Debon, tinha sido namorada do Melling. Aí eu começo a descobrir também que a Calabresa tinha denunciado ele primeiro por assédio moral e não assédio sexual. E aí comecei a juntar as coisas, começou a ficar um negócio meio assustador. Isso no primeiro semestre de 2021. Aí, ó, foi percebendo que a história das mulheres estava cheia de furos e os primeiros sinais suspeitos já foram aparecendo, né? Como ele falou, inicialmente, por que as mulheres precisaram se organizar e fazer pressão para que outras fossem denunciar também, né? Geralmente, um caso como esse, onde o cara é um grande predador sexual, como o Feltrin muito bem colocou, as vítimas naturalmente aparecem e começam a se manifestar no momento em que a figura é exposta. E acho que o sinal mais claro de que essa história tá esquisita é descobrir que a pessoa que encabeçou as falsas acusações chegou a ter um relacionamento sério com o cara, né? Chegou a namorar ele. A acusação de abuso sexual saindo de dentro de um relacionamento é sempre algo para se desconfiar muito fortemente. Ah, mas não é impossível que um namorado abuse da namorada. Ok, não é impossível, mas é realmente muito improvável. Afinal, um relacionamento indica um grau elevadíssimo de intimidade. E como a gente vai ver ao longo desse vídeo, realmente havia muita intimidade entre o Márcio Melling e as mulheres que começaram a acusar ele, né? Então vamos prosseguir aqui. Eu ouvi tantos absurdos e quando chegou, acho que no começo do segundo semestre de 2021, lá para agosto, eu fiz um outro vídeo no UOL falando que eu me arrependia já de ter feito aqueles textos. Eu já sabia que estava tudo errado, mas não tinha, eu só tinha testemunhas. Daí comecei a falar com pessoas, falaram assim, olha, eles frequentam a casa um dos outros, eles fazem peça um com os outros, eles ficam, a Calabresa beija um monte de câmera em todas as festas, todo mundo sabe disso, o Arinê saía com outras mulheres, falou, então todo mundo se beija, e a mulher que está acusando ele principal é a ex-namorada dele. E aí foi fazendo isso, eu fui começando a descobrir mais coisas, até que eu, depois de um ano e meio, eu consigo... Bom, aí você já consegue ver que a Globo é um grande carnaval fora de época, né? Todo mundo se pega, todo mundo se beija e ninguém é de ninguém e eles estão num relacionamento, mas o relacionamento é meio aberto porque o namorado fica com as atrizes e a namorada fica com os atores e com os câmeras e com todo mundo. É uma loucura digna de bloquinho de carnaval mesmo. E se você já tá contando os dias pra ficar mais louco que o Márcio Melling e a Dani Calabresa e todo o elenco de comédia da Globo, porque o carnaval já tá logo aí, eu tenho uma pergunta muito importante pra te fazer. Já começou a fazer o seu projeto cabelão? Pois é, porque se as tuas entradas já estão virando saídas, você vai precisar de no mínimo uns 3 meses pra recuperar o prejuízo. O que significa que você precisa começar um tratamento desde já. E nesse caso, é claro, você já sabe a quem recorrer, não é? Sim, exatamente, essa é mais uma chamada
temporada da Manual que você nem viu chegando. Se você tá precisando de um tratamento prático e descomplicado para sua calvície, a Manual tem o caminho certo para te ajudar. A empresa conta com o selo de aprovação no mais alto patamar de excelência no Reclame Aqui. Você não precisa ficar procurando de farmácia em farmácia porque os produtos vão chegar na sua casa com frete grátis, uma embalagem super discreta e você terá acompanhamento médico sempre que precisar no conforto do seu quarto. E lembrando que não precisa ser super calvo para começar um tratamento. Eles também são muito indicados para quem está nos estágios iniciais da queda de cabelo. Sem contar que os tratamentos são super práticos e comprovadamente seguros, além de serem personalizados, o que significa que você vai garantir o melhor acompanhamento para o seu caso em especial. E pode ficar tranquilo, porque os tratamentos funcionam, como você pode ver nessas fotos reais de clientes da Manual. Mas é claro, eles precisam ser feitos de forma contínua e os resultados costumam ser mais visíveis entre o 3º e o 6º mês de uso correto, conforme as prescrições médicas enviadas. E como não poderia deixar de ser, tem descontinho para quem fizer a sua primeira compra utilizando o link ali da descrição. É só usar o cupom Canal Tragicômico para garantir os seus 40% de desconto. Mas fica esperto porque esse cupom é válido só para o mês de dezembro. Então clica no link e aproveita essa oportunidade. Agora voltando para o caso do Márcio Smelling, realmente era um carnaval fora de época. Era pegação para lá e para cá e a Dani Calabresa estava bem longe de ser uma santinha que estava sendo abusada pelas pessoas ali do núcleo de humor. Não, ela frequentemente, segundo o Feltrin, chegava até a usar o seu status, o seu destaque, a sua relevância, para ficar com os câmeras, com pessoas abaixo dela na hierarquia, com atores que estavam recém-chegando. Vamos combinar que não só é uma conduta bem incompatível com esse status de vítima, como na verdade, talvez aí seria possível até dizer que ela mesma estava cometendo o assédio, já que ela ficou com pessoas abaixo dela na hierarquia que se mostraram desconfortáveis ou receosas com a situação. Mas vocês vão ver, o Feltrin vai contar um pouco sobre isso. Quando eu chego com as mensagens, tinha a mensagem da Calabresa, tinha a mensagem da Verônica Debon e tinha mais um monte de informação que os autos tinham provas. Por exemplo, a Calabresa falou que ela foi proibida pelo Melling de ir para o canal GNT. E lá nos autos eu tinha um e-mail do DA, Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico da Globo, puta da vida, o DA, a chefe, porque a Calabresa aceitou fazer 2 programas na GNT sem falar com ela, obrigação, e nem falou com os chefes. E o Melling nem era o chefe direto, era o tal do Farias. Daí eu comecei a ver, começou a desmontar todas as histórias, e os autos desmontaram essa história. E quando eu chego com isso no UOL, aí eu começo a sentir muitos problemas. Dentro da empresa, dentro da UOL. Dentro da redação. Então nós acompanhamos aqui o momento da descoberta, né? Depois que descobriu que a história aparentemente era meio que uma fanfic, e aí como um bom jornalista quis levar a verdade à tona, alguns problemas começam a aparecer no caminho do Feltrin. Como será que a imprensa lida com uma história de abuso? Várias mulheres relatam que um cara de muita influência na Globo estava utilizando essa influência para explorá-la sexualmente. A imprensa cobre isso, dá destaque para isso, e depois de um tempo os furos na história começam a aparecer. Talvez essa não seja mais uma história de abuso dentro da Globo, mas sim mais uma história de falsa acusação. A gente sabe, a grande mídia não costuma ser muito simpática com esse tipo de tema. E o Feltrin experimentou isso na pele. 3 meses depois que sai a matéria da Piauí, finalmente consegui uma entrevista com o Melling, desde que fosse por escrito. Consegui um vídeo, estava com o advogado dele, tudo. Foi quando eu pedi para ele as mensagens, porque não tinha nenhuma proibição para me dar essas mensagens, vamos expor, se você tem mais mensagens. E o advogado dele, Dr. Juca, não quis, né, José Oliveira. Ali, quando eu consegui a entrevista, demorou um dia para o UOL desembargar essa entrevista. Desembargar significa estar com o chefe tem que decidir a hora que eu publico. Isso não é comum, isso não acontece. Absolutamente incomum, isso não existe, porque assim, quando você tem uma acusação grave, não interessa qual criminoso, se o jornalista consegue ouvir o outro lado, isso é a base do jornalismo. Não interessa que ele seja um criminoso, não interessa que seja um bandido, não interessa. Todo mundo quer tentou entrevistar todos os bandidos do mundo. Então, por que esse... Quer dizer, agora o STF tá achando isso aí ruim, né? Porque tá querendo responsabilizar a imprensa por falas supostamente mentirosas de um entrevistado. O que é complicado, porque justamente em casos como esse, onde você quer escutar, né, a versão do criminoso ou do acusado, você corre um grande risco de que algumas coisas ditas por ele sejam mentiras. Ou, em caso, vamos falar sobre as declarações das mulheres que estavam ali acusando o Melling. Toda a mídia que reverberou algumas partes dessa acusação compartilhou mentiras. Mentiras pesadas que podem ter sepultado a carreira de um cara que não fez o que elas alegaram que ele teria feito. Como que a imprensa, como que a mídia vai
saber, vai ter certeza disso. E como que a verdade vai poder ser revelada se você tem medo de escutar o que o Mellin tem a dizer, assumindo que, bom, ele vai mentir aqui pra se defender, né? Então ninguém pode escutar ele. Complicado, né? Perigoso. Mas deveria ser como o Feltrin tá dizendo. O trabalho da imprensa deveria ser apurar os fatos e escutando todos os lados possíveis de uma história, mesmo que alguns desses lados estejam mentindo para defender a sua versão. Porque geralmente é só cruzando os fatos, cruzando as histórias, que a gente vai ter uma precisão maior para saber o que realmente é verdade. Caso contrário, a gente pode escutar só um lado da história, que é o lado repleto de mentiras, mas acreditar integralmente, porque não tem a contraparte para fazer com que os fatos se choquem, de modo que a gente possa perceber que a história tá meio estranha. Mas enfim, vamos prosseguir. Esse cara não pode ser ouvido. E ali eu falei assim, vou ter problema aqui. E aí tem um núcleo, eu chamo de um núcleo duro do feminismo extremista dentro do UOL, que chama-se Universo. E lá, hoje está pior ainda do que foi. Então as pessoas dentro... Não é nem só Universo, tá? Uma vez era só Universo, acho que tinha já uns outros, mas tem vários blogzinhos da UOL que vão todos nessa mesma pegada. É blog full woke mesmo, blog de lacração. Acho que tem um que chama Splash também. Enfim, a UOL tem vários desses blogzinhos lacradores. Acho que o Universo é só o mais emblemático desses. Já apareceu até militante militando errado, porque o que tem de texto bizarro, texto, assim, radicalmente woke, cara, não tá escrito. Na verdade tá, né? Tá escrito lá e é inacreditável. O Universo começaram a tentar boicotar, ou começaram a negar minhas matérias. Então eu publicar uma coisa... Eu já falei antes de sair. Eles são contra a verdade, né? Eles não querem... Não é um veículo de imprensa que quer informar. Não, é um veículo de imprensa que quer defender uma narrativa woke. Então, se tem uma matéria, um fato importante, só que um fato que é ruim para a cartilha que eles defendem, então, ao contrário do que o jornalismo deveria fazer, eles vão tentar varrer para baixo do tapete. Porque eles não fazem jornalismo, eles fazem militância, são ativistas. Aí eu passei para a direção, para todo mundo, achei de informação errada ali. Falei, está vendo esse número aqui? Está errado. Está vendo essa informação aqui? Está errada. E eles mantiveram isso. Continua tudo errado. Então daí eu falei assim, isso aqui é má fé para mim. Mas claro, o jornalista ele está ciente de que a matéria que ele escreveu está cheia de erros objetivos que já foram provados e ele não corrige, não faz uma errata, meia culpa, nada. É má fé. Claro que é má. A pessoa sabe que está mentindo nas suas matérias, mas escolhe continuar mentindo. O que é isso? você acha que eles têm alguma conexão com essa parte da Globo, com essas mulheres acusadoras, ou você acha que não, é mais pela ideologia deles? Só o lacre das mulheres ali dentro. Só o lacre. São as lacradoras, entende? São pessoas, por exemplo... Feltrin Based. Que eu vou falar, mano. Isso é um jornalista de verdade. Se inscrevam no canal dele. O Feltrin é brabo. Uma colunista falando aí na semana retrasada que é crime um chefe se relacionar com uma subordinada. E onde ela tirou essa informação? Das vozes da cabeça dela. Porque eu ouvi 6, 7, 8 especialistas, maiores advogados do Brasil em compliance, e eles falam que é proibido uma empresa proibir relacionamento. Eles falam que em nenhum lugar do Brasil se pode proibir o relacionamento de duas pessoas. Não interessa se é chefe, funcionária, faxineira, diretor da empresa, não interessa. Você não pode proibir. Eu fui ouvir a Globo e a Globo repetiu isso. Falou assim, a gente não tem nenhuma restrição a relacionamento. Olha a parte de dramaturgia. Quantas vezes o Luiz Fernando Carvalho, quantas atrizes ele teve? Olha o Bonner e a Fátima, ele era chefe dela. Então, não existia isso. E aí você pega no universo, está lá a pessoa falando, não, é proibido, é crime. Olha, vou te falar uma coisa. Se tivesse um único... Isso aí não é fake news? Estão inventando um crime que não existe. E um facilmente verificável ainda, como esse. É flagrante. Todo mundo sabe que existem casais dentro da Globo há muito tempo. Então, sabe, realmente, de onde saiu essa informação? Pois é. O erro do Márcio Mellin, se ele tivesse contado uma única mentira. Você imagina o Mellin tendo mandado uma mensagem dessa para a Patrícia Poeta ou para a Thaís Araújo? Ele estava preso hoje. E aí eu divulgo o áudio das mulheres e assim, a Folha, o UOL, o Estadão, todo mundo... Ninguém publica. Ninguém publica. Ou seja, tem uma coisa ali dentro, a militância. Nesse caso, eu acho que não é só não querer voltar atrás. Acho que é uma fé mesmo. Uma fé do Metrópolis, uma fé do UOL, uma fé da Folha. Mas não é pelo movimento feminista que fala que a mulher sempre tem razão? O movimento feminista tem essa, porque que a palavra da mulher tem que ter valor de prova. Mas contra provas materiais também? Pelo jeito, sim. Então, elas estão querendo mudar a Constituição. Né? Então, vamos criar a espécie da mulher, e o gênero, primeiro uma mulher, subgênero o homem. Então, muda a Constituição, porque não é isso que está escrito na Constituição. Né? Mas é dessa forma que eles noticiam, eles não voltam atrás, né? Não volta. Você acha que o Guilherme Amado vai voltar atrás? Você acha que o Universo vai agora cair em si e falar assim, é verdade, não estamos fazendo jornalismo, estamos fazendo militância? Não vai.
Aqui, cuspiu fatos, né? Vou falar o quê? Simplesmente cuspiram fatos. Se deparou aí diretamente com esse ativismo dentro do jornalismo da extrema imprensa, e é isso, eles não querem contar a verdade. Eles querem defender uma ideologia. Ideologia essa que, assim, quase que na sua essência tem esse modus operandi de lutar contra a verdade e contra a realidade. É pura distorção e negação, e ainda falam que os outros é que compartilham notícias falsas. Bom, vamos dar uma olhada agora como tudo começou nessa história do Manning da Calabresa. Quando tudo começou? Foi com a Bárbara do Vivier? 2017. 2017. É aí que a Bárbara do Vivier, que já tinha um caso com ele desde 2011, ela é flagrada pelo marido, pela família traindo o marido. E a casa do Mellen... do Vivier, pra quem ficou na dúvida, da família do Gregório mesmo, aquele do Porta dos Fundos, sabe? Aquele que quer que a polícia militar acabe, que é militante petista ferrenho, é essa aí mesmo. O Uber foi pro marido. E aí, quando ela é confrontada por isso, pela família, ela inventa essa história. Não, ele quer ficar comigo, ele quer ficar perto de mim, eu me assedia, mas nunca aconteceu nada, desencana, eu vou sair do núcleo. E ela realmente pede. Ela era roteirista lá do humor. Ela sai, vai para outra área, só continua vendo ele, continua escrevendo para ele, continua apaixonado por ele. E aí o marido pega o Uber dele. Por que você tá indo tanto? Aí, ó, começou com um caso de traição, aí o caso foi exposto para abafar. Mas é que ele me obrigou, ele me forçou, eu não sabia. Ó, eu acho que uma das motivações mais recorrentes nessas falsas acusações que pipocam aí pela internet vai nessa direção, de tentar abafar a traição ou algum ato moralmente questionável que a mulher cometeu. Muitas vezes é buscando realmente status, fama, né? Bizarramente, eu sei que isso é bizarro, mas acontece, e algumas já até admitiram, né? Tentando crescer em cima dessa falsa acusação. Mas boa parte das vezes é por vingança, é por retaliação. E no caso ali, elas já são famosas, né? Também tem alguns interesses profissionais por trás, mas muitas vezes é pra encobrir uma cagada que elas fizeram. Então vamos ver. Esse endereço e ela inventa essa desculpa. E aí tem a história da gravidez. A vida não sabe quem é o pai, não é o Mellen, graças a Deus. E ela continua escrevendo pra ele na gravidez. Quero te ver, vamos se ver. Eu acho que ela não assumiu a responsabilidade que ela fez. A mulher abusada pelo cara tava grávida, mandando mensagem dizendo que queria ver ele. Muito bom, hein? Caramba. Do Mellen, só que depois anjo. Querendo ver o cara. E ele descobriu que ela tava falando... Quando ela fala nessa palavra assédio, porque quando ela engravida, ele fala que vai assumir o filho. Se for meu, eu assumo. E aí a primeira vez que ela fala assim, não, eu não posso ter filho de um assédio. E o cara gela. Peraí, como assédio? A gente se transa há 7 anos. E aí ele se afasta completamente. Reúne 7 anos se relacionando e a mina mete que foi abusada. Mano, vai falar o quê, né? Amigos. Conheço uma dessas pessoas que estava nesse evento e na casa dele falou, aconteceu isso e isso. Ela falou essa palavra, eu queria que vocês soubessem, eu tenho um caso com ela há tantos anos. E aí as pessoas, cara, a gente todo mundo sabia, né? E toda hora os dois chegam de cabelinho molhado na redação. Mas ninguém se metia com isso, porque é normal na Globo, você entende? Você ter. Sim, é a dinâmica ali. Né? Então é aí que começa toda a história. É a primeira vez que ele é chamado de assediador. Aí tem a Calabresa, a segunda vez, 2019. Quando ela vai acusar ele de assédio moral, na hora que a Debon tomou um pé no traseiro, e a Debon... Essa aqui é a tal da Debon. Ela sabe da história da Bárbara. Porque quando acontece tudo isso com a Bárbara, dá pra ver nas mensagens que a Verônica tá dando em cima do Mellen, tá flertando. Eles chegaram a namorar, né? O Mellen e a Verônica Debon. Não, um ano. Um ano. E assim, quando vai começar, acontece o caso da Bárbara, todo mundo sabia que ele tinha o caso com a Bárbara, e a Verônica fica acompanhando toda a história, fala, nossa, que babaca, que mulher idiota, que não sei o quê. E ela começa o caso com o Mellen aí. Quando chega 2019, um ano depois, ela tá tomando um pé na nádega, e ela sabe da história da Bárbara. Como ela tá cheia de ódio, quer se vingar dele, então ela vai, se junta, as duas começam a pressionar a Calabresa, e aí chega a Maria Claragueiros, que é a madrasta da Bárbara do Vivier, que também não sabia de nada, acreditou na enteada. Quer dizer, desmoronou a imagem, acho que, da Bárbara, diante de tudo isso, porque ela foi muito ladina, sabe? Ela fingiu uma coisa. E aí que surge essa acusação. Juntou o ódio passional da Verônica, juntou a burrice e a falta de responsabilidade da Bárbara, junta o ódio também da Gueiros, né? O ódio profissional, a rancor da Calabresa. Quando teve a primeira denúncia lá, que foi da festa... Enfim, todas elas com a sua motivação, né? Uma porque tomou um pé na bunda e ficou desolada. Uma porque foi pega traindo durante muito tempo sendo amante, aí ficou grávida e teve toda uma relação bizarra com a família. Aí a madrasta dessa, né, que era a amante, e a Calabresa, que a gente já sabe que ela tinha alguns interesses na Globo, interesses profissionais na Globo, que ela estava querendo e acabou que não estava conseguindo e jogou toda a culpa para cima do Mellen, e aí elas todas se juntaram para tentar
afundar o cara e tirar o corpo fora delas, né? Ou pelo menos praticar aí a sua vingança, porque as coisas não saíram exatamente como elas gostariam. E aí você percebe até uma outra camada assustadora desse caso das falsas acusações, né? Porque um dos pontos que tornava essa acusação contra o Mellin mais convincente era justamente o fato de que eram muitas mulheres, né? E também tem aquilo que o Feltrin falou no começo da entrevista. Todo mundo sabe que a Globo é realmente, né, uma depravação só. Então você espera que esse tipo de coisa realmente possa acontecer por lá. Parece crível que um cara do alto escalão da Globo esteja utilizando seu posto pra abusar das mulheres. E são muitas mulheres falando isso. E aí você fica desconfiado. Só que pode acontecer de todas essas mulheres terem lá suas motivações, se juntarem pra tentar fazer a caveira do cara. Ou pode acontecer até mesmo delas serem amigas o suficiente pra apoiarem umas às outras, porque, enfim, né, também sabem que não vai dar nada. Nesse caso foi um pouco dos dois. Ele vai falar isso sobre a amizade de algumas dessas mulheres fazendo a denúncia, mas isso é preocupante. É claro que esse caso ele é atípico por uma série de motivos, mas principalmente porque, vamos falar a verdade, não é tão normal assim que um cara qualquer tenha acesso a tantas mulheres para conseguir dar um motivo para cada uma delas se juntar em sua retaliação. Só que esse cara em questão é rico, famoso e era um dos diretores da Globo, decidia quem é que ia entrar em qual programa de humor, pelo menos em alguns casos, né, ele tinha esse poder. Era uma voz muito influente dentro da maior emissora do país. Ou seja, ele estava numa situação onde um caso como esse é perfeitamente possível de acontecer. Tanto que aconteceu. Enfim, vamos seguir. Na vizinha 123, naquele bar, que era a festa do Zorra Total, foi em 2017 que isso aconteceu. 2017, foi em novembro de 2017. Novembro de 2017. E pelo que o Marcus Mellin fala, ali eles se relacionaram de alguma forma. Ele Trocaram uns beijinhos, deram uns malinhos. Ele, a melhor amiga dela, se beijaram a 3. Aqui ele tá falando da Calabresa, né? Eles estão falando que foi aquela festa que a Calabresa disse que ele abusou e que acho que até botou a linguiça dele pra fora. E ele tá contando aqui que não, foi uma festa como tantas outras do elenco de humor e que não rolava assim essa pegação. E a Calabresa, como já foi dito, não era nenhuma santa, tava lá dando beijo triplo junto com a amiga dela, para depois falar que, nossa, porque não sabia, porque não sei o quê, enfim. Eles vão detalhar, né? Vamos ver. Depois ela vai pra rua, de volta, fica com câmera, Pedro. Ó. E fica dançando, ela beija um monte de câmera durante a festa. Aliás, todas as festas ela beija câmera. E assim, todo mundo sabia e ninguém ligava. Tanto que tem um caso, inclusive, que todo mundo fica tomando gin ali. É um bando de gente liberal que ganha bem, famoso, bonito, em tese, né? Mas eu sei que ela tem um dia que a Calabresa entra numa festa e tem um ator jovem que acabou de chegar na Globo. Ela vai lá e taca com um beijo de língua no cara. E esse cara, no dia seguinte, vai na direção da Globo. Ah, ele reclama dela? Não, ele vai apavorado. Fala, gente, eu tô com medo, porque o Adnet vai bater em mim. Isso aí é 2016, ela tava casada. Ela tava casada ainda. Ele fica apavorado, o menino fica apavorado, jovem. E que eu Imagina, o cara tá entrando na Globo agora e pega a mulher do Adnet. Ele pensa, meu Deus do céu, minha carreira aqui acabou. O Adnet vai ficar sabendo que eu beijei a mulher dele. Acabou pra mim. Mas não. Ela foi pra cima do cara, beijou ele e o pessoal dá risada porque, mano, ela faz isso com todo mundo. Relaxa. Eles sabem, né? Eles beijam geral, ficam com geral, acontece, não vai dar nada pra você não. Mas você vê, era um ator novo, acabando de chegar, que ficou com medo porque ela foi pra cima e beijou o cara. E ele achou que isso poderia impactar negativamente, né? Poderia prejudicar a carreira dele. Olha, conhecendo o contexto em que tudo isso aconteceu, fica muito difícil, assim, pelo menos falar que não, realmente parece que são só várias vítimas de um cara. Não, mano. Tipo, simplesmente estavam dentro do núcleo de humor onde a putaria rolava solta. E aí, quando algumas coisas ruins aconteceram ali na sua trajetória pessoal ou profissional, decidiram utilizar alguns desses episódios de maneira muito conveniente, mentindo, distorcendo, pra tentar derrubar o maluco, né? Nossa, daí todo mundo, esquece, ela faz isso com todo mundo. Né? Se teve esses beijos aí, teve o malho dela com câmera. Tem uma hora que ela fala, acho que pra aquele Luiz Miranda, que o Mellin tinha mostrado o pênis pra ela. O Luiz Miranda falou isso, né? Então, o que ele não fala é que ela fala isso morrendo da risada. Sim. E ela mesma pergunta pra amiga, aquela amiga Maíra Peraza. É Maíra Perazzo, que é amiga dela. Maíra que... Cota, lembra? E Maíra Peraza. Isso. Como que era, se ela tinha gostado do pênis. Tanto gostou que depois volta de um mês para dormir com ele. Então toda essa história, o que é curioso, essa história desaparece na polícia depois. Elas vão desaparecendo com essa história. Por exemplo, na revista Piauí tinha claramente a história que o Mellin invadiu um camarim, que estava Calabresa, de roupão, que ia gravar de maiô, e ele olha para ela e fala, deixa eu ver, te dar uma conferida. Isso não existiu. Eu consegui a documentação e a foto disso. Isso não foi na Globo essa gravação, foi na praia do Grumari, a quase 20 quilômetros da Globo.
E ele não estava lá, porque tem a relação de todo mundo que estava nessa gravação. Ele não estava lá. Eles nem Você chegaram. vê, algumas mentiras foram desmentidas de uma maneira bem convincente. Assim, tipo, assim, não tem muito o que você falar. A Calabresa simplesmente disse que o cara tava num lugar onde ele não tava. E que tá lá, documentado, registrado. a estar na Globo aquele dia, então? Nem chegaram a Nenhum deles. Não, e o pior é que isso não está na petição. Isso só sai na Piauí. E o que é curioso na Piauí é que quando eu começo a ler a Piauí e leio a petição, a Mayra Cota, a ordem da matéria da Piauí é basicamente a ordem da petição. Então, a matéria da Piauí foi feita baseada naquilo. Basicamente, ali o que ele quis dizer foi que vazaram a petição para Piauí utilizar como base para escrever toda a sua matéria, né? Foi calculado, foi planejado para jogar isso na imprensa. Agora vamos ver o que o Feltrin tem a dizer sobre a Globo, né? Nesse caso todo. E por que você acha que a Dani Calabresa foi a primeira a encabeçar esse movimento? Em 2020, antes da revista Piauí, depois que ela faz essa denúncia, lembra, lá para outubro ela denuncia ele por assédio moral. Sim, foi. Depois que ele nega aquele programa que ela queria fazer com o Beto Ribeiro. Ela já achava que ele tinha proibido ela de fazer os programas da GNT, estava errada. Aí ela acha que ele proibiu ela de fazer o Fora de Hora porque estava perseguindo ela. E na verdade são redatores que se juntaram e falaram... E você vê, ela ainda ficou bolada com o cara porque achou que ele tava cortando as asinhas dela, mas nem foi ele. Ainda jogou pra cima do cara uma culpa que nem era dele. Culpa, né? Dela, enfim, tá fracassando na sua carreira. Decidiu responsabilizar o Melly, tacar pra cima dele. E o pior de tudo é que foi recompensada, né? Porque, de fato, a carreira dela ascendeu depois disso. A Globo ficou com medo, ficou preocupada, e aí decidiu dar até um quadro pra Dani Calabresa no BBB. Então, nesse caso, pra ela, super valeu a pena acusar o Melly de tudo isso. Ela tava fracassando na emissora, talvez em breve já estaria levando um pé na bunda, mas não, ela ficou. O Melly é que levou o pé na bunda, e a Calabresa ainda começou a ganhar destaque em programas, né, os programas de maior audiência da emissora. Falou a gente, porque ninguém tá aguentando ela. E aí que ela vai acusar ele de assédio moral. Primeiro de assédio moral. Aí eu já falei algumas vezes que se eu fosse da Globo, a hora que chega um funcionário acusar um chefe de assédio moral, e a Globo tem todos os documentos lá, tem lá o e-mail que eu tenho, tem lá a testemunha dos redatores, tem todo mundo. A Globo não tomou nenhuma atitude, então a partir daí a Globo passa a ser responsável por tudo mais que aconteceu. Porque ela acusou ele de assédio moral só por ela ter ficado fora de um programa. Mas se ele era chefe dela, ele tinha essa permissão Mas de ele tirar? nem fez isso, porque quem tirou ela dos programas da GNT não foi ele, e quem tirou ela do Fora de Hora foi ela mesma. Ninguém aguentava mais. Mas de toda forma ele teria essa prerrogativa, então de fato você vê que tem uma funcionária que está sendo desonesta, né? Só está pensando ali no seu próprio interesse e está acusando uma outra pessoa que trabalha ali na empresa por causa do seu fracasso profissional. Mas aí a gente entra naquele problema, né, do feminismo estrutural, porque a Globo fica numa posição complicada, né, onde ela precisa ficar do lado da mulher, porque senão, meu Deus, né, olha só que machista que é essa empresa. Quando tem um problema entre um homem e uma mulher dentro da emissora, a Globo fica do lado do homem, não pode. Então mesmo que a mulher tenha sido uma víbora, ainda assim precisa dar um jeito de defender, ficar do lado dela, né. A pessoa. E aí você ainda vai a denunciar. E aí que surge Verônica Debon e Bárbara do Vivier. Uma com ódio, né, que fala que foi manipulada e tem essas histórias ridículas, né, dela. Ele me obrigou a fazer isso. E no dia que a gente transou, ele inventou um grupo de discussão. Aquele grupo que foi ela mesma que fez. Não, e agora parece que foi na polícia falar que não, ela se enganou. A Globo chamou várias testemunhas que estavam lá. Inclusive um cara que filmou a festa. E detalhe que essas queixas elas foram todas sendo retiradas, tá? Eu nem sei quais que ainda se mantêm no processo atualmente, mas eu sei que várias delas já foram retiradas. Enfim, esse processo acabou virando realmente uma esculhambação completa. Tem filmagem disso. A cabeça arranca a camisa dele, do Melly. Fiquei sabendo. Então, tá lá. Ela admite isso pro juiz. Uhum. Quando a Globo... A mulher abusada arrancou a camisa do abusador. Parece muito, muito plausível mesmo, hein? Cara, sério, eu falo, quanto mais você fica sabendo dos detalhes, dos bastidores, mais surreal essa história vai ficando. Ouve e fala assim, gente, não aconteceu nada disso. Ouve a outra, não aconteceu nada disso. Não aconteceu... Cara, demite. Você tá mentindo. Depois mete o processo. Você quer processar a Globo? Você acha que o processo da Dani Calabresa ia ser... Talvez o receio da Globo foi... A lacração. Ficar aparecendo que estão defendendo o homem. Não pode defender o homem, tem que defender a mulher. Tiraram ele, fizeram um acordo para ele sair. É basicamente isso aí, né, que eu falei antes. Mas é isso, com certeza foi isso, né? Por isso que quando a Globo precisou tomar um partido, ficou do lado da mulher, claro. Mesmo que ela esteja, obviamente, errada. E aí, como é que fica na justiça essa história? Mas como que isso fica perante a polícia? Porque você deu um falso depoimento na polícia, né? Para a polícia, eu acho que a polícia engole isso daí. O
O que vai ter problema para elas são as mentiras que elas contaram na justiça civil, que já estão comprovadas. A hora que ele entra com o processo, passa uns dias, elas vão naquela tal de Gabriela Mansur, a justiceira, né? Gabriela Mansur, acho que ela já foi. Mansur, né? Mansur com 2 S. Delegada? Não, ela é promotora, foi candidata a deputada federal com o slogan A Justiceira. E é ela que colhe o depoimento que em São Paulo envia para a ouvidoria do Rio de Janeiro, porque tudo isso aconteceu no Rio. Então elas tentaram dar um trucão ali, né? Ele processou, então vamos para cima. Foram para cima, pegam uma promotora, pode me processar no livro, absolutamente leviana, porque ela não ouve outro lado, ela não pede provas, ela simplesmente ouve as mulheres. E outro dia falou aí num outro podcast, que eu esqueci o nome, que ele já tinha que ter sido iniciado, que era um absurdo, sem ouvir outro lado. Sem olhar para as provas. A pessoa continua lacrando. Você teve acesso, né, aos autos Uma parte dos autos. Uma parte. Você conseguiu ver alguma prova material que elas têm contra o Márcio Smelling? Alguma mensagem dele constrangendo elas? Algum áudio com assédio moral ou sexual? Para elas conseguirem comprovar esse assédio sem ser apenas com testemunhas? Prova material que não tem. É a palavra delas contra as provas materiais dele. Elas não deram abertura para ele? Não, todas deram abertura. Dá para ver pelas mensagens, amorzinho, chefe. Eu acho que não existe a possibilidade dele ser culpado. Não tem, pra mim não tem. Eu acho que ele até pode virar réu, acredito que do jeito que o Ministério Público lacra, ele vai virar réu, mas esse caso está acabado na justiça. A quantidade de mentira delas vai juntar todo o processo agora possível, acho que vai entrar dentro da polícia e tudo isso vai ser na esfera criminal. Aí eu quero ver quem tem coragem de mentir, como essas mulheres fizeram na justiça civil. Muita coisa, igual da... Mentir, como essas mulheres fizeram na justiça civil. Enfim, sobre o caso Smelling, é basicamente isso. Acho que com toda essa explicação super detalhada do Feltrin, deu para entender mais ou menos o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu, e inclusive como foi o tratamento dado pela grande mídia e pela Globo, né, sobre esse caso. Mas antes de encerrar, eu precisava também selecionar esse pequeno trecho, porque também durante essa conversa, o Feltrin falou que acompanha o meu canal, acompanha o Tragicômico e elogiou. E, mano, um jornalista, sério, um jornalista de verdade, desses que são, assim, raríssimos, né, estão quase em extinção, um jornalista based, me fazendo um elogio como esse, eu preciso deixar isso aqui registrado para encerrar esse vídeo. Então vamos ver o que o Feltrin tem a falar sobre este belíssimo canal que vocês estão assistindo agora. Muita coisa, igual o da Maria da Penha, né? Também Então, tá me chegando um monte de coisa de canais, inclusive tem um canal Tragicômico, não sei, já ouvi falar, são super corajosos, é o Wagner. É amigo. É seu amigo fantástico aquele moleque. E até a cabeça daquele... Nessa hora foi o Alba ali, né? Com certeza falando, o Wagner, meu amigo. E aí ele falou, olha só, o canal Tragicômico do Wagner. Isso aí, olha só, mano. Não vou mentir, fiquei felizão por ser citado. Canal Tragicômico, não sei, já ouvi falar. São super corajosos, é o Wagner. É amigo. É seu amigo fantástico aquele moleque. Eu queria ter a cabeça daquele moleque e a coragem dele com a idade dele. Olha o tamanho do elogio, hein? Eu fico até sem palavras, eu fico realmente lisonjeado e, mano, eu só preciso parabenizar o excelente trabalho jornalístico que o Feltrin está realizando, parabenizá-lo pela coragem também, porque precisa ter coragem para defender a verdade nos dias de hoje. Então, fica novamente a minha recomendação, se inscreva no canal do Feltrin, se inscreva também na Caixa de Pandora, acompanhe essas pessoas corajosas que estão dispostas a mostrar a verdade que a mídia tenta esconder de você. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha conseguido atualizar vocês sobre esse caso. Para você que ainda não tinha certeza de quão crível eram essas acusações aí contra o Márcio Smelling, bom, o Feltrin, que cobriu tão bem esse caso, foi contundente ao dizer que é difícil de acreditar no lado delas, né? Bem difícil. Mas, claro, você é livre para tirar suas próprias conclusões. Então diz aí nos comentários o que você achou, deixa like, compartilha o vídeo, passa adiante, porque se eles tentam esconder a verdade, a gente tem que trabalhar para fazer a verdade alcançar mais pessoas. E é isso, dá uma olhada também ali nos links da descrição, faça o método Bill se você ainda não fala inglês, utilize a manual se você tá precisando aí ficar mais cabeludo, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Não querem escutar, não sabem conversar.